Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 9 de abril de 2013, terça-feira. O verbete é de número 2622. Ele tem 6 páginas, 47 logias e 31 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 24 máximos. O tema é Gressex. A especialidade é Ressexologia. Quem redigiu o verbete é a veterana especializada no tema, não sei, há décadas, que é a professora Marta, que está ali junto com a Pilar, que é outra dentro da área. De modo que hoje vocês precisam ter cuidado com esse assunto aqui, tá? Definição. O Gressex, ou Grupo de Reciclantes Existenciais, é equipe de consciência, homens e mulheres estudiosos, autopesquisadores e experimentadores da técnica da Ressex, em processo de interassistência tarística, visando a ampliação da autoconsciencialidade, o desenvolvimento gradativo do autoparapsiquismo e a produção de GESCONs pessoais e grupais. O holopensene pessoal da reciclagem existencial. O holopensene propício ao entendimento mútuo. A grafopensenidade conjunta. O esforço conjunto pela autoevolução. Os benefícios pessoais do grupo de reciclantes. A inexistência da priorismose em relação à técnica da Ressex. A vivência do senso de grupalidade, o ajuntamento coletivo em função de PROEX, os ganhos secundários dos integrantes, as interprisões familiares, os apegos grupo-kármicos, a falta de tempo para si, o predomínio de atividades cerebelares, a inatividade mental somática, as crises existenciais. Eu chamo a atenção que a fatologia eu li só 5 primeiras linhas, tem mais de 20. A noção da abrangência dos vínculos e paravínculos, a necessidade de tradução dos parafatos, os reagrupamentos insuspeitos de consciência do passado multiexistencial, a prática da TENEPS, as extrapolações parapsíquicas. Na argumentologia, nós temos aí a caracterologia com 20 diretrizes específicas do Gressex. Vale a pena ver para a pessoa entender. Na remissologia dos 15 verbetes, destacamos 5. Aceleração da história pessoal, consciência de equipe, empenho proexolíneo, mega ressexologia e prioridade proexológica. Frase enfática. O Gressex, na condição de grupo dos pesquisadores teáticos da técnica da reciclagem existencial, representa a incubadora de futuros completistas existenciais e consciências despertas. Você já integrou algum Gressex? Quais as contribuições feitas para o grupo? Eu chamo a atenção que a bibliografia específica tem 10 fontes bibliográficas muito bem selecionadas. Agora, a mega análise aí com João Paulo são 20 itens. Grupo, estudo, equipe, pesquisa, vivência. Somatório, intercâmbio, convergência, companheirismo, experimento. Autolucidez, afinidade, renovação, priorização, reciclagem. Ressexologia, gregariologia, conviviologia, intrafisicologia, e autoproexologia. Agora, o verbete hoje do dicionário de argumentos da conscienciologia é depositologia, quer dizer, o estudo dos depósitos. O argumento é pragmaticológico. Ele tem 1,5 página e 33 itens chamativos. Agora, questionamento. Professor, gostaria de agradecer por todos os ensinamentos que o senhor vem me passando e a todos os tertulianos. Olha, não é tanto assim, né? Vamos devagar, mas eu agradeço a sua boa vontade.
O Senhor mudou a minha vida. E um dos meus maiores sonhos é conhecer o Senhor antes de somar. Ele mora em Açaí, no Paraná, não é muito longe, né? Irei continuar escrevendo coluna nos jornais, só que agora irei fazer algo mais bem feito. Pretendo reunir um maço de livros, revistas, opiniões, que eu puder sobre educação, ciências sociais e politicologia. O senhor poderia me recomendar algo, dar alguma dica? Não, o melhor é você dar um pulo até aqui e dar uma geral na nossa holoteca. Aqui tem gente que vai te dar um banho de loja sobre esse assunto. Inclusive, nós temos uma série de jornalistas aqui, tem um pugilo, tem uma turma grande. Vem até aqui que nós vamos ver você com calma. E vai ser interessante. Você vai guardar muito material e vai saber. E outra coisa, se depois você quiser os livros, tem gente aqui também que te dá a dica como conseguir esses livros mais difíceis. Agora, para a nossa verbetógrafa, em fatologia, página 13, 8ª linha, a identificação da cláusula pétrea proexológica. Poderia aprofundar, por gentileza? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. E quando eu pensei em identificação da cláusula pétrea proexológica, isso tem muito a ver com esse verbete do DAC. Eu vou começar e depois, se a pessoa tiver dúvida, o professor Valdo pode continuar. A questão da cláusula pétrea, que para muitas pessoas é bem difícil identificar, ela não fica muito distante daquilo que nós temos em termos assim, de vivência na atual vida intrafísica. Então, entra aqui a questão do pragmatismo. O que a pessoa fez? Onde que ela depositou o tempo, os interesses? Então, tudo isso são indícios para a pessoa daquilo que constitui uma cláusula pétrea para ela. Por exemplo, aqui, nós temos pessoas que participaram de vários movimentos. Então, o que se supõe, que tem-se como hipótese, é de que cada pessoa dessa tem ligação com aqueles movimentos, por exemplo, política. Algumas pessoas têm ligação com política. Então, a proex da pessoa, nesse momento, é trabalhar com a questão da parapolítica, no sentido de refazer aqueles ensinamentos que já vieram do passado. Esse daí é uma das hipóteses. Podem ter outras vertentes, podem ter outros vieses, e aí o aprofundamento fica a critério do professor Valdo. Tá ok? A verbetógrafa, professora Marta. Na fatologia, página 13, linha 7, como aprofundar o conhecimento da Ressex técnica? Olha, essa questão aí é bem interessante, porque nós encontramos no livro 700 Experimentos da Conscienciologia, quando tem um capítulo, uma seção que ele fala sobre a ressexibilidade. Na página 682, ele começa falando da técnica da Ressex. Depois, na página seguinte, ele fala das causas e dos efeitos da Ressex. Na página 684, ele coloca metas do reciclante nas suas performances. Então, no item 8 da página 684, ele coloca algumas metas. Quais são essas metas? O que ele esperava de cada reciclante, de cada pessoa que fosse usar a técnica da reciclagem? O domínio do estado vibracional, a condição de isca autoconsciente, projetabilidade razoável, TENEPS, ou tarefa energética pessoal diária, instalação da OFIEX, holorgasmos, erudição parapsíquica, desempenho da TARES, ou tarefa de esclarecimento, as autorretrocognições enriquecedoras. E aí ele já coloca, quando ele fez os 700 experimentos, um passo firme a mais para a desperticidade e o serenismo. Então, com a questão da enciclopédia, nós verificamos que tudo isso teve uma aceleração bem intensa. E tem um outro verbete que eu vou trazer mais para frente, que é sobre a técnica da Ressex, porque aí a gente pode aperfeiçoar essa técnica, trazer mais desafios, né? Então, tem um verbete muito interessante, que é função do intermissivista. Se a pessoa estudar aquele verbete função do intermissivista, ela vê que isso daqui é só o início mesmo, como ele diz, do princípio do começo, para a pessoa não ficar muito assustada. Na linha 12 da fatologia, mesma página, o que vem a ser a geração sanduíche? Essa geração sanduíche é aquela em que algumas pessoas
que se encontra no perfil de reciclante existencial, tem, assim, vamos dizer, a incumbência de cuidar dos filhos e dos pais ao mesmo tempo. Então, ela fica entre duas gerações, prestando assistência a duas gerações... Você escapou dessa, viu, Rafa? Prestando assistência a duas gerações do qual ela faz parte, né? Ela fica intermediária entre essas duas gerações. Na parafatologia, página 14, linhas 1, 2 e 3. Como estudar melhor a abrangência dos vínculos e paravínculos e também os reagrupamentos insuspeitos de consciência do passado multiexistencial? O vínculo nós podemos ver por dois ângulos. A questão da afinidade e a questão do antagonismo. Por quê? O antagonismo tem uma expressão que é a prisão viscosa ao passado. Então, esse é um tipo de vínculo patológico. Nessa questão de vínculo patológico, entram as reclamações, a raiva, a vingança. Então, tudo isso é um vínculo patológico. Agora, o vínculo sadio, saudável, salutar, é quando entra a empatia, o diálogo, a conversa franca, o binômio, admiração, discordância, vivenciado e tudo mais. E o outro eu não anotei aqui. O senhor poderia, por gentileza, repetir? Ah, tá. Os reagrupamentos insuspeitos. Esses reagrupamentos acontecem automaticamente em decorrência dos holopensenes, em decorrência das vidas anteriores, em decorrência da forma holopensênica, dos contatos do passado. Então, nós poderíamos pensar, usar um modelo para explicar, de um ímã. Então, tem um personagem central, que seria o atrator ressomático, e esse atrator estaria, de certa forma, trazendo para perto de si aquelas consciências com as quais ele tem mais afinidade ou tem menos afinidade, num processo interassistencial. A verbetógrafa, em tecnologia, página 14, segunda linha. Poderia detalhar a técnica da abordagem interconsciencial com ênfase no trafor? Essa técnica é bem interessante, principalmente quando a pessoa está chegando ao grupo. É um tipo de acolhimento em que a pessoa vai verificar quais são os trafores que aquela pessoa tem para poder interagir, para poder começar a passar assim, os primeiros trabalhos, dividir as funções com aquela pessoa em decorrência do trafor que ela tem. Isso porque também a ProEx é feita com base nos trafores das consciências. Em efeitologia, página 14, terceira linha de baixo para cima. Poderia comentar sobre os efeitos autoevolutivos do círculo de paramizades assistenciais, prolíficas e integradas ao maxi mecanismo multidimensional interassistencial? Olha, isso daqui é o que nós estamos vivenciando nas mini-tertúlias, nas atividades do CAEC, nos cursos acoplamentários. Então, todos nós tivemos contatos com várias consciências do passado, e essas consciências estão mais evoluídas hoje. Na hora que nós nos predispomos a participar, de fato, de uma atividade dessa, nós simplesmente estamos entrando novamente em sintonia com o holopensene, em que essas consciências estão trabalhando com uma prioridade. Então, essas para-amizades assistenciais são aquelas consciências que hoje estão num nível mais evoluído do que nós e, de certa forma, estão interagindo conosco ainda, por uma questão de prática interassistencial cosmoética. Professor, eu e minha esposa somos proprietários de uma instituição de longa permanência para idosos, no interior paulista, há 10 anos. Trabalhamos com muito gosto e satisfação, porém o serviço é pesado, pois trata-se dos cuidados de pacientes enfermos, muitos com demência. Temos também que lidar com os desequilíbrios familiares. No nível assistencial, é possível que tenhamos um OFIEX, mesmo sem o nosso pleno conhecimento? De certa forma, muitas vezes sentimos a atuação invisível da assistência. Em termos energéticos, qual é o melhor caminho para a sustentabilidade desse nosso empreendimento? A primeira coisa, é bom a gente clarear aqui, bem clara a situação. Não existe OFIEX ignorada pelo OFIEXista. Então, vocês não têm OFIEX, não.
Agora, como é que você deve fazer para sustentar isso? É através do EV e, quando for possível, começar a prática diária da TENEPS. Para isso tem um manual da TENEPS. Agora, o que vocês estão fazendo tem assistência de alto nível. Pode confiar no seu processo de assistência. Isso aí, esse trabalho que vocês estão fazendo, precisa de ter isso no Brasil inteiro, por toda parte, até nos outros países. É muito bom esse serviço. Agora, nem sempre ele é bem compreendido. Vocês têm mesmo que superar os processos. Eu sei o que é isso, que eu tenho amigos meus que já trabalham nisso há muito tempo. E tem outros que estão agora trabalhando até juntamente com o governo dos estados. Então, isso é muito sério. Agora, vá em frente e lembre-se, estado vibracional e, quando for possível, a TENEPS. Agora, eu queria também mandar um recado aqui para a minha amiga, que está bem distante, sobre o processo da viagem e o problema que aqui não foi falado muito na situação, que é o processo da GESCOM. O negócio da viagem para o exterior e os problemas que estão aí, que você está em dúvida, pensa bem, antes de mais nada, não é em nada disso. Pense na gestação consciencial. Olha bem o que é que você pode fazer com isso. E quanto a esse processo de uma segunda adoção, raciocina bem nessa história. Por que adoção? Quando a pessoa faz, por exemplo, ela arranja um filho dela, outra hora arranja de outro, pela adoção. Ela ainda está muito presa à gestação consciencial, mas não é consciencial real, é a gestação humana. Então, pensa bem na gestação consciencial. Se você que já entende tanta coisa, já tem tantas possibilidades, o que é que você está esperando? Você já pensou em fazer a gestação consciencial? Se você vai adotar mais uma criança, isso vai ser um empecilho ao problema do desenvolvimento da sua obra. Pensa bem se você pode fazer as duas coisas simultaneamente. Agora, ir para o exterior, para poder trabalhar nas coisas, nesses lugares difíceis. Tudo isso é chamativo, é curioso, é envolvente, é um desafio. Mas eu quero que você só pense numa coisa: GESCOM. A sua gestação consciencial passa por tudo isso? Isso é hora de ser feito? Ou já passou a hora? Ou você ainda tem tempo para fazer isso? Se eu estivesse no seu lugar, era isso que eu ia pensar. Olha bem, eu acho que com o que eu falei, você já vai entender tudo. Pensa bem o que nós estamos falando. GESCOM, em primeiro lugar. Você esqueceu de falar nisso ou de pensar no assunto. Eu entrego a professora Marta para você. Marta, ali na sua fatologia, na quinta linha, de baixo para cima, você chama atenção para o GRESEX ativo em Brasília. Aí eu queria saber por que você citou Brasília, se tem outros, se você puder comentar. Não. De acordo com as pesquisas que nós fizemos, atualmente, nesse ano, só tem um GRESEX ativo em Brasília. Tem 11 participantes, são 8 mulheres e 3 homens. Agora, é interessante verificar por quê. Quando os GRESEX tiveram assim início, isso lá pelo milênio passado, 1998 e tudo mais, já havia um grande número de GRESEX, praticamente uma dúzia, em várias cidades do Brasil e até no exterior. Então, a preocupação que a gente tem, é lógico que nem todo mundo tinha PROEX na reciclagem existencial, na ressexologia. Mas, por exemplo, em termos de produtividade, então já fica uma lacuna pela quantidade de grupos formados e, em termos assim de produtividade, ainda não vejo assim como sendo uma quantidade razoável.
E você chegou a levantar alguma hipótese do porquê ter diminuído esses grupos de ressexes? Olha, uma das hipóteses é a seguinte, que tem muitas especialidades atualmente. Antes, nós tínhamos só 70. Então, era muito fácil você escolher. Então, hoje, essa diversidade foi melhor até, em alguns casos, quando a pessoa, de fato, foi no veio da ProEx e que ela veio para desempenhar. Então, até a questão aqui do dicionário, a questão da depositologia é bem interessante nesse sentido, nesse aspecto, porque aí a pessoa vai no foco da ProEx. Entendi. E mais uma pergunta para você, Marta, ali na página 17, na caracterologia, se você puder comentar ali sobre o item 3, constância. Sim. E se você conseguir fazer aí uma comparação entre, no caso, os grupos de inversores e os reciclantes. Sobre os inversores, eu não tenho muita informação, porque a minha atuação foi mais na área da reciclagem, né? Agora, essa constância é um desafio, porque sempre aparecem atividades novas, e se a coordenação, se o grupo não está muito bem estruturado, aí tem uma tendência de haver uma certa dissipação. Essa constância é muito importante, em primeiro lugar, que eu vejo, em respeito à equipe extrafísica de amparadores. Então, pensar que quando nós estamos fazendo algum tipo de pesquisa, seja sobre reciclagem ou algum tema qualquer, existe uma parapopulação para ser atendida. Então, eu vejo que isso é muito sério. Então, como nós não temos aquele parapsiquismo ainda bem desenvolvido, nós ignoramos essa parte. Mas, em respeito às consciências, em respeito às consciências, principalmente, aí nós vemos que é importante, sim, essa manutenção. Por quê? Porque no serviço formal, no dia a dia, nós vamos ao trabalho durante o período que for necessário. É um compromisso assumido. Então, é um compromisso palpável na dimensão intrafísica. Agora, esse outro compromisso que é ideológico, que tem mais a ver com a ligação, o vínculo proexológico, o vínculo consciencial, muitas vezes ele se torna negligenciado. E esse é um vínculo muito mais forte do que esse que nós temos na dimensão intrafísica. Marta. Oi? Na fatologia, na página 13, na última linha, a ausência de autovitimização. Vitimização, isso. Sim. Quer falar um pouquinho? Essa questão de ausência de autovitimização é importante depois que a pessoa conhece a técnica da Ressex. Então, tem todo um caminho para ela chegar até aqui. Isso pelo que eu vejo, não que seja a única forma, tá? Mas essa ausência de autovitimização é aquela predisposição que a consciência tem para fazer mais recins do que ressex. Qual é a diferença de recim e ressex? Recim é quando a pessoa aprendeu algo novo e ela incorpora aquilo na vivência e aquilo é um valor que ela atualizou. E as práticas de ressex, não. As práticas de ressex são aquelas alterações para melhor que nós fazemos fora da nossa intraconsciencialidade. Por exemplo, na hora que eu mudo o meu visual, eu fiz uma prática de ressex. Na hora que eu uso essa mudança de visual para prestar uma assistência, aí então isso já é recim. Ou seja, a recim, ela embasa a técnica da ressex. É a recim fixa. Não tem volta, não tem retorno, não tem mais volta ao passado com a recim. Tem outra pergunta aqui também. Aqui achar. Na binomiologia, o penúltimo binômio. O binômio motivação pessoal e motivação grupal. Então, aí nós falamos sobre a questão dos vínculos. Quando existe um vínculo ideológico, a motivação grupal, a motivação pessoal, ela se agrega, ela potencializa na motivação grupal. São os interesses convergentes, todo mundo querendo a mesma coisa.
Agora, na hora que a motivação pessoal é diferente da motivação grupal, aí tem dispersão, aí tem briga, aí tem os conflitos. Os interesses são diferentes no caso da interação, dessa motivação pessoal ser diferente da motivação grupal. E quando algum membro desse grupo está desmotivado? Olha, a desmotivação varia muito. Por quê? Toda vez que a pessoa está na linha de ProEx dela, não tem por que ela estar desmotivada. Por quê? O que é a ProEx? ProEx não é aquilo que a gente gostaria de fazer. ProEx é aquilo que a gente precisa fazer em função, em primeiro lugar, do nosso grupo extrafísico. E é exatamente isso que nós, muitas vezes, esquecemos. Então, por exemplo, a pessoa que tem um passado na religião, por exemplo, pegando o exemplo aí do professor Marcelo da Luz, ele já fez uma assistência para esse grupo maior. Então, ele foi direto no grupo, ele não falou de política, ele não falou de esporte, ele não falou de... Sabe, ele foi direto no grupo com o qual ele teve vivência e, a partir daí, ele fez uma renovação. Ele fez recim, e a partir da recim que ele fez, ele falou, olha, gente, é desse jeito aqui que eu fiz, eu procedi e o caminho é esse. Então, essa questão do público interassistencial é muito sério. Então, a gente não pode, por exemplo, se a gente pega, por exemplo, o exemplo aqui da Socim, uma pessoa tem formação na área de medicina, ela faz o curso de medicina completo. Depois ela fala, eu não quero mais medicina, eu vou estudar, eu vou trabalhar agora com engenharia. Isso não é válido na Socim. E por que aqui vai ser? Então, quando a pessoa pega a linha dela, ela tem mais ligação com o amparo de função. Às vezes, a desmotivação vem desse conflito entre o querer e o precisar. Eu não estou generalizando a situação, sim, teria que estudar o caso, teria que ver com mais detalhes para fazer uma análise mais precisa. Mas essa é uma das hipóteses. Mas, assim, fundamentalmente é porque a falta de motivação vem de não estar alinhado à sua ProEx, e isso também pode ser, ou deve ser, porque não houve assistência ao seu grupo, aos seus bolsões. Essa é uma pergunta que a gente pode também trazer para o professor Valdo. Aí a gente pode ter uma opinião mais assim, precisa. Eu vejo que a gente não pode estar abrindo muitos bolsões extrafísicos sem fechar aquele trabalho. Até a gente estava conversando aqui antes de começar a tertúlia, eu falei que eu sinto que eu estou em débito com relação às informações sobre reciclagem para esse grupo. Agora, eu não sei aqui essas pessoas todas que participaram dos Gressex, eu não sei como é que elas estão. Mas, no meu caso, eu me sinto em débito. Então, eu não posso deixar essa dimensão sem não falar mais sobre reciclagem. E aí, então, a gente pode passar a pergunta para o professor Valdo. Como é que vocês iam formular a pergunta? Façam. A minha dúvida é em relação à falta de motivação. Sim. Ou desmotivação, se tem a ver com a falta da interassistência ao grupo, aos bolsões, aos nossos bolsões. Como a Marta falou, em relação à interassistência, né, dos nossos... Sim, mas isso aí é o problema da pessoa. O que você quer fazer? Qual é a pergunta? Esta. Mas o quê? Mas isso é da pessoa, o problema é dela. O problema é dela. Se ela não quer, o que você vai fazer? Tem que deixar para lá. Agora, dê o exemplo daquilo que devia de ser feito. Agora, não pode forçar. O negócio é deixar para ver o que é. Sabe por quê? Geralmente, isso que você está chamando de falta de motivação, tem, uma autoculpa lá atrás, desse tamanho, que ninguém sabe o que é. Eu mesmo estou escrevendo sobre isso aqui agora. Autoculpa. O remorso, o arrependimento, e notadamente a autoculpa em si, da consciência, em geral, são superiores e mais intensos do que todas as categorias de censura dos outros sobre a personalidade. A autoculpa pode ser dissipada com a interassistencialidade. Se você está fazendo assistência, você está dando exemplo a essas pessoas que não estão motivadas, o problema é delas. Uma outra coisa, observa se a pessoa consegue conviver com você. Tem gente que não consegue conviver comigo. Cada assistência que eu faço, o processo
multidimensionalidade. Eles não se sentem bem com a minha presença. Entende? Então, vamos dar um exemplo. Agora, olha, essas pessoas que não se sentem bem, não tem nada a ver com isso, o problema é dela. A caravana passa e os cachorros ladram. Quer dizer, o negócio é impacto-terapia, que eu chamo isso. É aquilo que nós estávamos falando aí ontem, sobre o processo da severidade, austeridade, a seriedade do problema da TARES. É isso. Está mais ou menos claro isso aí? Agora, é uma lástima, eu sei, é até constrangedor. A gente vê a pessoa que podia fazer tanta coisa e não faz nada. Mas o que você vai fazer? A gente não faz assistência com um chicote na mão. Tem gente que eu falo assim, infelizmente. Eles não falam felizmente, eles falam infelizmente. Mas o que você vai fazer? Agora, aqui no verbete do DAC, na página 71, entra esse item autoproexologia, que também tem ligação toda com esse consciência depositária de bens evolutivos por si mesma. A consciência intermissivista depositária autoconsciente de aportes que recebe para distribuição ou consecução da programação existencial. Quer dizer, as pessoas estão sabendo disso, vocês estão dando exemplo disso. Se elas não querem, o problema é delas. Agora, vão ser todas retomadoras de tarefa. E a pior coisa do retomador de tarefa é perder as companhias. As companhias que eu estou falando, críticas, aquelas mais sérias. Quase sempre elas perdem. Depois que passa o tempo, as pessoas se engajam em outras responsabilidades e compromissos maiores. Quando a pessoa procura para bater naquilo, ela ainda ficou lá no curso primário e já está no pós-graduado, lá na frente. Já não interessa mais. Aí, chupar o dedo. Mas é engraçado que dá a impressão, às vezes, que a pessoa gosta de ser lembrada. Então, sempre vem assim uma requisição através de um, outro. Então, as Mas agora chegam. O que é bom é o seguinte, quando há uma reincidência do processo e você vê que a pessoa está abusando um pouquinho de você, aí é bom ir às vias de fato. Ou seja, falar a realidade na cara. Aí é que é impacto-terapia. Fratura exposta e soco no queixo. É aí que precisa de falar. Porque aí a pessoa conserta ou deserta. Agora, sempre que for falar isso, é bom ter uma caixinha de lenço de papéis, tá certo? Marta. Oi. Aqui em Fatologia, na página 13, na quarta linha de baixo para cima, você fala do predomínio ginossomático no Gressex. Eu queria saber a sua opinião, o motivo disso. O porquê desse predomínio ginossomático no Gressex? Eu não cheguei a fazer uma pesquisa ainda a esse respeito, mas assim, a constatação que nós temos nesse período todo é que a maioria dos integrantes do Gressex são mulheres. Inclusive, nesse que eu falei hoje, o Gressex de Brasília, de 11 participantes, 3 são mulheres. 3 são mulheres, 3 são homens e 8 são mulheres. Agora, tem um verbete que eu estou propondo, que é o reciclante existencial. Aí, então, seria interessante eu fazer uma pesquisa mais profunda sobre esse assunto para poder verificar os detalhes. Agora, em 1995, quando o CIAEC foi criado, tem uma série de atividades aqui. E eu vim. E tinha o grupo de reciclantes, eu fui até o grupo de reciclantes. Mas era assim um grupo assim bem diferente, um grupo iniciante, um grupo ainda que não tinha noção da técnica, não tinha, vamos dizer assim, perfil para poder fazer as mudanças intraconscienciais. Eu fiquei assim meio, sabe, eu falei, gente, mas eu estou entrando num grupo assim, e depois eu fui falar para o professor Waldo, falei, professor Waldo, eu não estou gostando das conversas que eu estou ouvindo aqui. Por quê? O que as mulheres falavam? E é porque nós somos assim mesmo, e aí nós vamos comer macarronada na casa da sogra, depois da macarronada nós vamos dormir. Eu falei, gente...
Aí, o que o professor Valdo falou? Veja o que você pode fazer para ajudar o maior número de pessoas. E eu voltei para São Paulo, assumi a coordenação do GRESEX. E aí a gente começou a trabalhar com o aspecto científico mesmo. Nós terminamos um trabalho que já havia sido começado, que falava sobre o perfil do reciclante. E hoje esse perfil já está assim, alterado. Você não trouxe a revista, né? Não, não trouxe. Não trouxe, não. Trazido para mostrar para o povo. Tem muita gente aí da nova geração que não conhece a revista. É, exato. Nós estamos fazendo online agora, por enquanto. Pois é. Porque agora nós estamos também no Colégio Invisível da Ressexologia. E estão chegando... colocar essa revista aí na entrada do tertuliário. Eu pedi para eles para fazer, mas o que há com aquilo, hein, Roberto? Cadê aquilo que eu pedi para fazer? O que está faltando? O que está entravando o processo? Olha para mim isso aí. É para colocar as revistas ali fora e também as edições novas da Editárias. Sim. Preciso de colocar aí da epígrafe e tudo. Marta. Só mais uma perguntinha rapidinho. Na verdade, o professor Valdo, dessa vez, no dicionário. Em adendo, a liviologia... A eliminação dos bagulhos energéticos, o bagulismo, é a primeira providência inteligente para descartar e aliviar os excessos dos depósitos inconvenientes. É através da RESEX que alcançamos a RECIM. A reciclagem rejuvenesce. Olha, isso aqui tudo coincidiu, não tem nada a ver com isso. Pois é. Tá certo? Nós Porque isso aqui é aleatório. Essa última vez eu dei 40 para eles, eles vão dando conforme o dia. Sim. Entende? Até mais ou menos agora, mais uns 5 dias, ainda tem lá. Eu dei 40. Esse aí deve ser o 35º para passar. Então coincide aquele dia, não tem nada a ver, é aleatório. Provavelmente existem consciex que também estão fazendo a reciclagem, né? Estão fazendo. É que tem muitos assuntos que às vezes estão tudo concentrado, aí aparece mesmo, né? Então, professor, nessa liviologia, eu queria que o senhor expandisse um pouco o que você colocou. É através da RESEX que alcançamos a RECIM. Porque se você não faz a RESEX, o que é? É a reciclagem existencial. A reciclagem existencial é o processo de fora da sua pessoa. Então, por exemplo, começa por isso. Limpar os bagulhos energéticos da sua casa. Ver se você melhora os seus contatos, sua profissão, os horários que você tem, a sua rotina externa na sua casa, os hábitos externos, as coisas que têm contato com as pessoas. Entende? A sua vida ao ar livre e outras coisas mais. Isso é RESEX. Agora, RECIM é o seu modo de ser interno, o seu micro-universo consciencial. Não, eu preciso de calar mais a boca, estou falando demais. Outra hora, não, eu preciso de fazer mais introspecção. A reflexão de 5 horas seria boa para mim. Isso aí é RECIM. É a pessoa que está começando a mudar as faculdades mentais, os atributos que ela tem, que compõem o perfil da personalidade dela. Entendeu? Isso é RECIM. É uma reciclagem intraconsciencial. A outra é extraconsciencial. Entendeu? Isso eu sei. Na verdade, a minha dúvida é o seguinte, porque eu sempre pensei que foi essa RECIM que impulsionasse a RESEX. Não, você tem que começar de fora para depois chegar para dentro, porque senão não adianta. Você chegar e falar assim, eu vou mudar, não quero ser mais assediada. E deixa aquela bagulhada na sua casa, não vai adiantar nada. Tem primeiro que mudar lá, acertar o ambiente, melhorar o óleo pensante da sua casa, para depois você ver o que sobrou. Aí tem aquele cara de olho grande olhando em você, tipo Exu ou aquela Exua, que tem Exua também. Como é que chama Exua? É a pomba gira, de olho na mulher ali. Você está entendendo como é que é? Então, você não acha que está certo? Primeiro é RESEX, depois é que é RECIM. Outra coisa, primeiro você tem que entender a TACOM, para depois fazer a TARES. Então não adianta nada. A pessoa às vezes quer fazer a TARES dentro do espírito da TACOM. Ela não vai fazer nada, não vai dar certo. A TARES exige muito mais. No caso aí é justamente isso, entendeu? RECIM, RESEX. TARES, TACOM e TARES. A vida é desse jeito.
Agora, o que é engraçado é que aqui está. É através da Ressex que alcançamos a Recim. Isso é homenagem a você, né? Professor Valdo, professor Valdo, aqui. Aqui, na sua esquerda. Qual seria a dificuldade da pessoa fazer tares dentro... Por que a pessoa faria tares dentro do espírito da TACOM? A pessoa ainda não... O espírito da TACOM é o seguinte, tem aquela pessoa que ela quer fazer a realidade do problema de esclarecer as coisas com água com açúcar. Isso não resolve. A água com açúcar vai limitar a franqueza e a sinceridade dela para expor os fatos que precisam de renovação e de reciclagem. A reciclagem tem que ter sinceridade, senão ninguém consegue, fica na tapiação. Entende? Você viu a diferença? Muitas vezes a pessoa também, às vezes, tem medo da reação da outra pessoa. Não, sempre é o processo da reação da outra pessoa, que a pessoa não quer ter aquela censura. Entende? Então, o processo todo é muito sério. É o que eu falei aqui sobre a autoculpa. Entende? Agora, chega num ponto que a pessoa se culpa mais do que aquilo que estão censurando a ela, porque ela que sabe a realidade dela por dentro. Então, não é fácil, a pessoa tem que estudar tudo, por isso que eu fiz o conscienciograma. Demorei 22 anos para fazer aquele livrinho. Foi o que eu trabalhei mais, foi o livro que eu trabalhei mais, foi um manualzinho, pequeno, 200 páginas. Entende? Marta, uma dúvida que eu tenho há muito tempo. A gente reconhece, por exemplo, quando o jovem está aplicando a técnica da INVEX ou não. Como é que a gente vai reconhecer se uma pessoa que não está na INVEX está aplicando a técnica da Ressex ou não? O que caracteriza uma técnica da Ressex? Técnica que eu estou falando, porque reciclagem todo mundo faz, mas a técnica. Então, eu gostaria de esclarecer o seguinte. Uma coisa, Rosa, é assim, a questão da pessoa que se encaixa no perfil de reciclante. Outra coisa é a pessoa que aplica a técnica da Ressex. Então, eu não sei se você estava aqui, quando eu li aqui nos 700 experimentos, na página 684, essas metas do reciclante nas suas performances. Então, eu vejo que o reciclante mesmo, aquele que vivencia a técnica, ele tem traçadas essas metas aqui. A meta do domínio do estado vibracional, a meta da condição de isca autoconsciente, da projeção consciente, até a questão da desperticidade também. Então, quando o professor Paulo escreveu 700 experimentos, ele já colocou aqui a questão da desperticidade, e nós até hoje achamos que está muito longe, isso daqui é para a próxima vida. Gente, nós estamos marcando passo nisso daqui. Então, já estou passando aperto com isso já. Pois é, então é a questão assim de verificar quais são as metas que cada consciência traçou para ela. Porque eu estava conversando com uma pessoa na semana passada e ficou bem claro assim, a pessoa falou, olha, tem o grupo da Recim e o grupo da Ressex. Muitas vezes as pessoas se encaixam mais nos grupos da Ressex do que no grupo da Recim. É muito difícil mudar um vício, mudar um hábito, mudar um traço de personalidade. Então, o que as pessoas mudam? As pessoas mudam a aparência, as pessoas mudam, assim, tudo que é externo a elas. Mas, assim, a questão da Recim mesmo, de ir no osso, de ser um auto-imperdoador, isso é mais difícil, isso é muito complicado. E é exatamente isso que vai levar aqueles 12 itens do memorando. Então, eu vejo que as pessoas que mais vivenciam as Recims são as pessoas que estão tendo um bom desenvolvimento evolutivo, e eu vejo que essas pessoas têm sim possibilidades de chegar a serem evoluciólogos nessa vida. A gente verifica, por exemplo, as características aí do evoluciólogo que o professor está falando na minha terça-feira de manhã. A questão da polimatia, a pessoa que está viajando para vários países diferentes, fazendo tares em vários países. Essas pessoas têm possibilidade, lógico, de ser evoluciólogo. Professora Marta, seria conveniente a citação no verbete do emprego da técnica da Ressex e do Gressex como forma de preparar-se para a inversão existencial na próxima vida?
Olha, eu estou tentando seguir aí o que o professor Valdo fala. Esse é o Carlos Sprenger que está falando. Ah, lembra sim. dele? Então, Carlos, é o seguinte... Esse aí é estudioso, bravo, sério. Cada caso é um caso. Porque quando chega um determinado momento da história evolutiva da consciência, ela não se preocupa mais se ela vai ser inversora ou reciclante. É lógico que a técnica da Ressex é inferior em termos, assim, vamos dizer, de definição, à técnica da Recim, da Invex. A técnica da Invex é uma técnica, enquanto técnica, mais avançada. Entretanto, depende muito da consciência. Se você pegar, por exemplo, essas consciências que a gente falou, um evoluciólogo, um serenão, ele já vem numa próxima vida com um determinado trabalho para realizar. Então, há casos até de serenões que vêm aí como pais de consciências para melhorar a genética dessas concéus. Então, isso se encaixa no perfil de reciclante existencial. Agora, dá para generalizar? Não. No nosso caso, eu vejo que a maioria de nós vai precisar, sim, pensar em usar a técnica da Invex na próxima vida. Agora, a pessoa que já está num outro nível, num outro patamar, aí, então, ela pode escolher a técnica que ela quiser, porque o esforço dela é tão grande, a lucidez também, que tanto faz uma técnica ou outra. A verbetógrafo, em fatologia, quarta linha de baixo para cima, quais são as concessões cosmoéticas? Essas concessões cosmoéticas são aquelas que cada um de nós pode fazer sem entrar no acompliciamento com outras consciências. Então, por exemplo, qual é a intenção daquela consciência? Então, a partir da intenção, se a gente conseguir fazer assim, uma leitura da intenção, a partir daí nós tomamos uma determinada decisão ou outra decisão. Isso aí depende de cada caso, cada situação, cada contexto. Eu acho que seria bom eu falar uma coisa aqui que eu ainda não falei, nem na mini tertúlia. Um nosso amigo que está com um busto aí, desses quase 200 que nós temos, chegou para mim e falou que está com vontade de inspirar alguém para roubar o busto dele, para ele sumir daí, porque está com vergonha da vida que ele teve. O que você acha? Essa é terrível, isso aí, ó, ultrapassa tudo isso que vocês estavam falando, aquilo da nossa amiga, aquele negócio. Esses dias todos eu estava pensando em falar isso, mas a coisa passou. Chega a se autoculpa, professor Valdo? Professor. Até um certo ponto, foi isso que eu perguntei para ele, por isso que eu estou escrevendo sobre autoculpa. Professor... É baseado nisso. Professor Valdo, Tânia Guimarães. Aí o senhor disse o que para ele? Quer dizer, isso é uma situação... Eu falei com ele, eu estou com vontade de colocar algumas pedras preciosas no seu busto. Quer dizer, eu estou com vontade de enriquecer o busto da personalidade. Hein? Aí a vovozinha, sabe? A área, a primeira letra do nome. Eu vou falar isso, que eu falei com ele, eu não vou falar isso para ninguém. Em que local que ele está? Ele vira para mim e fala assim, Quantas eu palavras? sei que você é discreto. Ele falou. Para a gente, professor Valdo? Dá um Não, exemplo. isso tudo vem ao encontro disso tudo que vocês estão perguntando. Da reciclagem, Certo. Agora, ó, eu falei com ele, ó, você pode esperar que você vai ter colegas com o tempo aqui, porque nós vamos aumentar o número de busto. Então, vem aqueles que são mais ou menos, né, que não são dos primeiros, da primeira leva, ou primeiro esquadrão, vem do segundo, então você já viu, o segundo escalão, às vezes, é mais pobrezinho. Professor Valdo, funcionou, então, ao modo de um impacto terapia para ele. Foi uma impacto terapia. Mas eu sempre falei isso, né? O busto... Uma outra coisa, você lembra que tem aquele busto aí que está cheio de energia, você passa perto dele, ele joga energia em você. Aquilo lá foi a própria pessoa que teve aí, que é a Aksakoff. Mas tem mais, tem outros aí que estão cheios de energia. Entende? Eu até acho engraçado que eu vou passando e sinto. Quando eu vejo, isso aqui deve ser o busto fulano, eu vou olhar, hein?
A verbetógrafa, em antagonismologia, página 15, poderia aprofundar o antagonismo, reagrupamento, diáspora. Essa questão do reagrupamento, diáspora, isso acontece conosco, já aconteceu em vidas passadas e vai continuar acontecendo, né? Então, durante um período, nós nos reagrupamos, ou seja, nós, consciências eradas, que já vivemos várias vidas em conjunto, de época em época, nós nos reagrupamos, nos reencontramos, fazemos trabalho em conjunto e depois nós nos separamos. Cada um vai ser líder de um determinado grupo, de um determinado contexto, de um determinado local. Então, essa situação, ela parece continuar durante todo o processo evolutivo, né? Até nós nos tornarmos consciências mais evoluídas. Professor, durante alguns trabalhos de campo em que participei, ECP2 e dinâmicas parapsíquicas, percebi a presença de um centurião romano muito alto e com uma psicosfera de austeridade e comando sobre outras consciências que estavam sendo assistidas. O professor pode comentar algo a respeito? Não, essa turma desse jeito e da época da Roma, isso aí existia demais. E eles de vez em quando aparecem, tem gente que é vidrado com essa história e que ainda defende o Império Romano até hoje. Eu mesmo já falei aí sobre o Marco Aurélio. O Marco Aurélio, que tem muitas máximas que ele escreveu. Ele foi o último, até que o Império Romano caiu. E outra coisa também, essa turma tem aparecido assim, desse modo, porque estão fazendo muitas peças, e principalmente obras cinematográficas, filmes, sobre o processo do Império Romano. E, ultimamente, isso tem chamado muita atenção, gente que está estudando. Então, você se prepara para o que der e vier. Agora, veja se a energia é positiva. Se for, está ótimo. Professor, eu escrevo muito. Quando as ideias vão fluindo, não quero mais parar. E, às vezes, acabo ficando descoincidida. O senhor poderia fazer uma correlação entre essa descoincidência e desaceleração do metabolismo e entre o processo da alimentação e os bloqueios no esplênico e no umbilico chakra? Olha, o problema todo aí é o seguinte, eu não vejo que isso que você está querendo saber seja o mais importante, não. O mais importante para mim é o seguinte, o que é que você está escrevendo? Qual o valor dessa redação, desse texto? Como é que estão esses textos? Qual a qualidade disso? Isso é que você tem que ver. O mais é deixar a coisa acontecer se o resultado é positivo. Então, a primeira coisa tem que ver se o resultado é positivo. Se for, aí você coloca e faz um diário desse trabalho. E outra coisa, você não falou nada de TENEPS. Uma pessoa que está com esse processo todo e preocupada com essas coisas, é preciso ver a TENEPS. Isso é importante. Pensar já nesse assunto. Agora, é lógico que o problema da descoincidência com a ectoplasmia, isso altera o metabolismo, a pessoa tem que ver a dieta dela, tem que ver os processos dos chakras, e outra coisa muito séria, ela tem que ver também a carga horária de sono que ela tem atualmente, que ela mantém. Isso tudo é bom você olhar, mas em primeiro lugar, lembre-se, olhar a qualificação das redações que você está fazendo. Professor, já faz alguns anos que eu e minha esposa estamos tentando engravidar sem sucesso. Eu tenho 39 e ela 38. Já fomos ao médico, porém não existe nenhum problema que explique a não gravidez. A Conscienciologia teria alguma explicação para tal dificuldade em engravidar? O que podemos fazer com relação a isso? Meu chapa, eu vi falando aqui o ano inteiro sobre gestação consciencial. Hoje mesmo eu tive que falar isso aí com a nossa amiga. Então pensa nisso. Se vocês não arranjam filho, para que fica forçando? Você já pensou quantos milhares de filhos você já não fez através de outras vidas, e a sua esposa também? A coisa mais fácil que tem é criar um corpo humano através da genética. É só colocar um debilóide aqui e outra debilóide aqui, e vai nascer um mini debilóide no meio.
Todo mundo sabe disso, não precisa de esforço, não precisa de nada. É um processo da natureza, é um problema instintivo da pessoa, não tem nada. Agora, a gestação consciencial, essa exige metabolismo aqui, do mental soma, exige o processo de autoconsciencialidade, exige o problema de falar a realidade para as pessoas, e exige também a pessoa ter uma prole maior do que aquela de ter 1, 2 filhos. Ela pode ter milhares de filhos através daquilo que ela escreve. Então, o que eu vejo aí num caso desse, tem muitos desses casos, que a pessoa, às vezes, é preciso dela ver a gestação consciencial. E eu sempre recomendo que a pessoa escreva artigos, faça palestras, depois publique livros sobre o assunto. Agora, se vocês estão siderados com o processo, a melhor coisa que vocês fazem é o seguinte: vai trabalhar com estado vibracional e deixar que as coisas aconteçam. Se tiver que aparecer alguém que vocês têm que ser pais, vocês vão criar uma prole, os próprios amparadores vão tratar do negócio funcionar na hora que precisa. Então, deixa a coisa acontecer. Agora, quanto mais ficar ávido, preocupado, piorando a situação, isso aí não vai ajudar nada, e pelo contrário. O que é que pode acontecer? Vai acontecer sim. Vai aparecer um filho que vai dar um trabalho enorme de vocês, que é um assediador, que às vezes não tinha nada a ver com peixe. Ele veio porque a porteira abriu. Aí ele entra no curral. Entende? Abra o olho com isso. Veja bem o que é que nós estamos falando. Professor, qual a sua opinião sobre as cirurgias ditas mediúnicas? Quais critérios devemos levar em consideração para ter noção da seriedade e autenticidade do fenômeno? A primeira coisa é o seguinte, é ver se o fenômeno realmente ocorre. Para isso, é bom fazer os exames complementares da medicina, antes e depois que foi feita a cirurgia invisível, a cirurgia espiritual. Há casos que o negócio funciona, há outros que não. Por exemplo, esse nosso amigo João da Badiânia, que parece que gosta muito de dinheiro por aí. O homem já está rico, mas pensa muito em economia. Cobra muito das coisas, preço alto, etc., quando ele vai para o exterior, tudo isso. Teve uma senhora aqui, que é uma jornalista, que veio lá da França, que esteve lá com ele uma boa temporada, tentou tudo dentro da coisinha que ela tem no corpo, coisa à toa, e ela não conseguiu nada. De modo que o processo todo é preciso ver, em primeiro lugar, o mérito do doente, a ficha meritória dele, aquilo é que é o primeiro indício que tem. Segundo, é preciso saber se há compatibilidade, afinidade, empatia com aquela pessoa que chegou lá, o ambiente que é criado para a cirurgia invisível e outras coisas mais, porque isso tudo é na base de ectoplasmia e dos fenômenos e efeitos físicos. E é preciso ter um ambiente adequado para isso. Às vezes, uma pessoa que quer curar alguma coisa, ela é dessas personalidades esterilizantes dos fenômenos. Então, a hora que ela chega, ela esteriliza o ambiente. A ectoplasmia retrai. Não funciona tão bem os efeitos físicos. Existe uma série desses pesquisadores da ciência convencional que são esterilizantes. Eles esterilizam o fenômeno. Eles não deixam que aquilo aconteça. Agora, o processo todo, então, cada caso tem que ser analisado de per si e ver o resultado. Agora, pense bem e pense positivamente se a pessoa for trabalhar com qualquer um desses sensitivos que faz esses efeitos físicos. Pense positivo a favor dele, crie um ambiente, uma holosfera, um holopensene adequado, que se tiver que ser, vai ser. Se a pessoa merece, ela melhora. Há casos extraordinários, de bons efeitos, mas uma boa parte fica tudo do mesmo jeito. Aí depende, do merecimento. Marta, eu queria ir na linha da Rosa, você expandisse um pouco mais o conceito da técnica. Não ficou claro para mim, é uma reciclagem continuada
como é que é o conceito em si, assim, passo a passo? O que seria a técnica da reciclagem? A técnica da reciclagem é quando a pessoa faz um replanejamento da vida, porque ela já tem assim uma série de compromissos, e esses compromissos que ela tem, ela não pode descartar. Então, ela precisa inserir a ProEx na vida que ela está levando. E, a partir daí, então, uma questão básica é quando a pessoa trabalha com as prioridades. O que é mais importante, no caso dela, para ela fazer naquele momento evolutivo. Tá ok? Então, antes de começar a reciclagem, primeiro aí vem a questão de definição da ProEx, o que é prioritário, o que não é, para depois eu começar a entrar na reciclagem. Exato. Agora, o perfil do reciclante é que varia. O ideal para a pessoa é começar a usar a técnica da Ressex após os 26 anos de idade. Tá? Porque no manual da ProEx, o professor Valdo coloca que a ProEx foi estimada até 70 anos de idade física. Então, ela precisa ver, naquele espaço de tempo que ela tem assim como perspectiva de vida, quanto tempo que ela tem em termos de perspectiva de vida. E, a partir daí, trabalhar com as prioridades. Quais são as prioridades? No nosso caso, aí depende muito de cada pessoa, de cada caso. Não é uma receita de bolo. Mas, se você pegar aquele verbete função do intermissivista, ali tem a questão das GESCONs, tem uma série são 44 itens. Então, tá? vou pegar um exemplo aqui que me veio na cabeça. Por exemplo, uma pessoa que descobre que na família dela as pessoas vivem 100 anos. Aí ela começa a olhar para ela, vê que ela fuma, vê que ela bebe. Então, ela pensa, se eu continuar desse jeito, eu não vou chegar lá. Então, ela começa a reciclar esses comportamentos. Já é recim, no caso aí. Ela já corta os amigos, já corta essas situações para depois entrar na recim, é isso? Agora, esse corte, ele precisa ser, sim, bem consciente, porque se a pessoa não tiver consciência, ela volta ao vício, ao hábito. Então, ela fazer uma pesquisa profunda sobre qual a necessidade que o corpo físico que ela possui tem em relação a esses vícios. É uma coisa saudável? Não é saudável. Todo e qualquer vício, ele vai simplesmente danificar o corpo físico. Agora, a nossa ProEx não é para ter danos no corpo físico, não é para danificar o nosso corpo físico, o nosso corpo biológico. Então, a preservação do corpo físico, ela é fundamental. Tanto é que nós estamos fazendo exames aí, periódicos e tal, até para poder preservar. Então, quais são os grupos de consciexes que têm ligação com ela do passado, com relação a vícios, com relação a jogatinas? Né? Aí, esse pode ser um público-alvo da pessoa. Eu não estou generalizando, não estou dizendo que sim. Certo. Mas como hipótese, a gente pode usar isso como hipótese. Tá? Então, quando a gente fala assim em termos de ProEx, a gente verifica que nós não viemos aqui para ter vícios, para ter hábitos nocivos, para prejudicar ninguém, para estar infeliz, para estar reclamando, para estar sendo vítima. Então, tudo isso é um desvio da programação existencial. Às vezes, a pessoa, por uma questão de instinto, ela prefere manter as companhias do passado, porque aquilo traz um benefício. Zona de conforto. Isso. Quando a Ressex, ela simplesmente muda tudo isso. Em termos conscienciais, o que a Ressex faz? Ela faz com que cada um de nós pense na nossa realidade enquanto consciências que tiveram várias vidas, enquanto consciências que foram produtivas no passado, enquanto consciências que fizemos assistência no passado. Então, que planejamento de vida que eu vou fazer para dominar o estado vibracional, para ter a minha OFIEX, para chegar ao completismo existencial? Agora, consciex, você acha que consciex precisa de bebida? Consciex precisa de fumo? Para quê? Nem o corpo físico ela tem? Então, isso é uma questão assim que, às vezes, não passa, porque a pessoa se deixa levar pelos instintos. Então, essa questão instintual é uma questão que precisa ser estudada melhor para poder ser combatida. Agora, só completando aí, você colocou aqui a definição da cláusula pétrea, né? Sim. Como é que a gente identifica cada pessoa? Eu coloquei isso aqui, a cláusula pétrea, com o sentido assim de norma basilar da vida da pessoa. Então, vamos trazer para o foco do público interassistencial. Se nós vamos trazer para as profissões, tá? Um caso bem mais simples, mais prático. Um médico, ele tem os clientes dele ali, dependendo da especialidade. Certo. O engenheiro, ele vai ter um outro grupo
Público-alvo. Sim, um público-alvo. Então, cada pessoa precisa verificar, naquele contexto, qual é o número maior de consciências que ela vai poder assistir. Então, o médico vai assistir os pacientes, os doentes. O engenheiro vai assistir as pessoas que têm ligação com o trabalho que ele desenvolve. O pessoal da arte o tem advogado e tal. Sim, exato. Então, é isso que nós precisamos identificar. Por quê? Porque, às vezes, eu já coloquei aqui, a pessoa fez um curso e ela vai ser professora. Fez um curso e ela tem, assim, toda a habilitação para exercer o cargo de professora. Mas ela fala, olha, eu não quero, agora eu vou ser médica. Nossa, sim, não pode acontecer isso. Ela não tem habilitação. E por que aqui a gente vai ter essa questão? Então, não é que a pessoa está impedida de exercer aquele cargo, mas ela precisa ter uma habilitação. E os aportes dela são daquela área. Importante, sim, exato. Tem a questão dos aportes, tem a questão do público interassistencial. Então, a PROEX não é aquilo que a gente quer fazer, é aquilo que a gente precisa em função do nosso público interassistencial maior. Que nós também não vamos conseguir assistir a todas as consciências de todos os nossos grupos, não. Ficou claro? Legal, beleza, obrigado. Na página 15, por favor. Interaciologia. A interação concórdia energética, paz entre egos. Página 15, interaciologia. Interaciologia, interação, isso. Concórdia. Isso, energética, paz entre egos. Então, aí entra a questão da empatia, entra a questão dos interesses, da confluência de interesses, dos objetivos comuns. Havendo isso, fica até mais fácil dos amparadores agirem. Porque se de um lado tem um grupo de amparador, do outro lado tem um grupo de assediador, não vai haver trabalho, porque aí o grupo de assediadores está em oposição contra a proposta dos amparadores. E é isso que a gente vê em termos de conflitos que a gente vê aí entre os países, essas guerras, essas revoluções, tudo resulta disso, é a questão dos interesses contrários, dos ganhos que cada país vai ter, o ganho que cada consciência que está na liderança vai ter. Então, quando a coisa está no fluxo do cosmos, não tem razão de ser a questão das brigas, a questão da raiva, a questão dos conflitos, a questão do belicismo, de modo geral. Então, você vê, por exemplo, a figura do serenão é totalmente oposto à figura da consciência que é reurbanizada, que é transmigrada. Então, a gente verifica que são extremos. A outra, da lesiologia, na terceira linha de baixo para cima, é as leis racionais da Maxi Proex grupal. Você poderia falar mais sobre essas leis? Olha, essas leis racionais da Maxi Proex grupal, eu coloquei essa expressão com relação ao Gressex. Porque quando você tem um grupo de reciclantes, pessoas que estão de fato interessadas em melhorar a sua condição intraconsciencial, estão de fato querendo fazer as renovações, as atualizações, isso daí automaticamente vai acontecer. Ou seja, é uma consequência, porque cada consciência dessa vai se ligar ao amparador, vai verificar quais são as suas prioridades, o que de fato ela precisa mudar. Então, tudo isso entra num fluxo que vai fazer com que a pessoa tenha ganhos. Então, entra aqui aquele binômio ganha-ganha. Então, os amparadores ganham na hora que eles estão praticando a interassistência com aquela consciência, e a consciência ganha porque ela superou determinados trafares. E aí é que vem, depois que a consciência, de fato, supera esses trafares, que ela parte para a GESCOM. E a GESCOM, aí no caso, pessoal e grupal. Isso se encaixa na Maxi Proex. No caso, seriam as escritas dos verbetes, desse daqui da enciclopédia. Olha, aí é bem interessante até, porque na hora que a pessoa escreve o verbete, além de estar assistindo um público com o qual ela tem ligação, ela está fazendo o auto-revezamento. O auto-revezamento com as consciências que têm ligação com aquele mesmo tema. Então, numa próxima vida,
a pessoa tem grandes chances, aí eu vejo, de encontrar aquelas consciências que também se familiarizaram com aquela especialidade, com aquela ideia. Entra no ganha-ganha que você estava falando até agora há pouco também. Entra no ganha-ganha. Agora, uma outra questão também é de cada pessoa escrever as ideias que ela possui. Porque se uma pessoa escreve a ideia da outra, na próxima vida, ela não vai lembrar que aquelas ideias foram dela. Por quê? Porque às vezes na hora de você escrever, você muda uma palavra e aquela palavra pode ser senha para a próxima vida. E a senha, e só as pessoas têm as senhas que são mais efetivas no seu caso. Uma outra pessoa, na hora que ela troca aquela palavra, porque para ela é mais lógica, ela está cortando a possibilidade da pessoa criar a senha para a próxima vida. Por isso que no Colégio Invisível, agora a gente está trabalhando no sentido assim de fornecer condições para que cada pessoa escreva os seus textos. Por quê? A chave está com a própria pessoa. Então, quando a gente estava assim, até na condição de professora, você vê aqueles trabalhos que tem 500 pessoas e um escreveu. Então, isso não é vantagem para ninguém. Por quê? Porque aquelas pessoas que não escrevem vão continuar sem escrever. Então, nessa filosofia do ganha-ganha, na hora que a pessoa escreve, ela já fez uma recim, ela aprendeu. Então, essa recim, ela vai levar para a próxima vida. De repente, é através dessa recim que a pessoa vai ficar motivada para estudar outros assuntos, vai entrar pelo veio do autodidatismo. Então, isso é básico, é fundamental. Ô, Marta, Oi. Nesse caso, Marilza, Oi, Marilza. Nesse caso que você está falando, como é que ficam essas revisões tão severas que a gente tem aqui? Eu até entendo os motivos das revisões, mas isso é uma coisa que eu também já questionei. Né? Você escreve alguma coisa, bem ou mal escrito, aí começa a fazer adaptação, no estilo da conscienciologia, eu entendo isso uma necessidade, e eu já perguntei isso por causa das psicometria, essa questão de você identificar seu holopensene numa nova série X. Como é que fica, então? Como é que você vê isso? Marilza, quando eu não tinha assim, muita noção da revisão, eu pensava como você. Mas o que aconteceu? Teve uma vez que eu fiz um capítulo lá do livro e coloquei uma palavra. E aquela palavra, para mim, na minha cabeça, estava muito clara. Sabe? Modelo. Modelo é um molde. Isso no conceito da física. O meu raciocínio de cientista me levou a ter essa única visão da palavra modelo. Agora, uma outra pessoa leu o texto, ela falou, mas o que você quis dizer com essa palavra aqui, modelo? Eu falei, mas modelo é um molde, né? Algo que você faz para explicar uma determinada situação, e expliquei. E eu falei, mas que engraçado, por que será que a pessoa não entendeu? E aí eu fui para a internet e procurei, tinha outros significados da palavra modelo. Sim. Então, um deles é Gisele Bündchen. Então, quando o revisor faz uma revisão, e os revisores aqui, eu vejo que é um trabalho muito difícil que eles têm, um trabalho árduo, por quê? Ele está se colocando no lugar do leitor. E existem leitores de diversas categorias, diversos níveis culturais. Então, na hora que um revisor faz uma revisão, eu vejo que, para mim, é importante para eu ver como que aquele leitor interpretaria errado aquela palavra que eu coloquei com tanta, vamos dizer assim, ênfase, com tanto, sabe, essa questão da convicção. Eu vejo assim que a gente precisa ser mais, no meu caso, eu estou fazendo esse treino de ser mais flexível com relação às minhas ideias, com relação às palavras que a gente coloca. Então, essa visão do leitor, daquela pessoa que não conhece a Conscienciologia ou conhece, mas na hora que você coloca uma palavra ali, às vezes aquela palavra está totalmente fora realmente, né? Então, eu vejo que o trabalho dos revisores que eu conheço aqui da Conscienciologia, todos os revisores, eu vejo que o trabalho deles é um trabalho muito árduo. Não, concordo com você. Concordo em número, gênero e grau. Mas eu estou falando do ponto de vista que você colocou, da pessoa colocar determinada palavra e aquilo ser um link para ela e não ser para o revisor. Mas, então, e a mudança dessa palavra, como é que fica isso? Agora sim,
Quando a palavra é assim, um link para a pessoa, aquela palavra não sai. Por exemplo, aqui a palavra gressex. É uma palavra que, sabe, é muito difícil. Você, assim, nos verbetes da Conscienciologia, não tem muito essa palavra aqui. Agora, é uma palavra importante. O que acontece, Marilza, que eu vejo também, no meu caso, são palavras que nós trazemos de vidas passadas, vidas anteriores. Então, essas palavras também carecem ser recicladas. Por quê? Porque, às vezes, naquele contexto, já existe uma palavra nova, uma palavra atualizada, que fica melhor, retrata melhor aquela realidade. Então, esses neologismos aqui da Conscienciologia, quando eu comecei a conhecer os neologismos, sabe, foi uma coisa assim, bem interessante, porque explicava muita coisa. Então, é a saída de um holopensene para um holopensene novo, para um holopensene neofílico, para um holopensene que tem tudo a ver com aquele contexto, naquele momento evolutivo de cada consciência. Marta, eu passei por isso agora há pouco tempo com o verbete que eu apresentei semana passada. Só que eu pensei, isso tudo é um questionamento que eu digo que eu tenho já há algum tempo, sobre essa questão de você fazer uma psicometria, que todas as gestações conscienciais, a gente tem a pretensão, a vontade de poder encontrar isso e fazer a identificação, né, que seria o autorrevezamento. Então, trocar uma palavra na definição do verbete. Eu não me identifiquei com a palavra e conversei com a Neida, que foi a preceptora. Ela, não, Marilza, deixa para lá. Aí eu olhei, falei assim, vou deixar apresentar logo esse verbete. Porque, na verdade, o nome do verbete é que será o meu link, né? Porque foi um nome realmente que eu recebi por amparador. Eu queria colocar paracampo de dessoma e me veio dessomatório. Então, eu acho que o meu link realmente vai ser o dessomatório e não o paracampo de dessoma. Ou, de repente, os dois, né? Em termos de uma psicometria mais tarde. Mas eu acho interessante. Posso fazer uma pergunta agora do verbete? Sim. Em crescendologia, no final da primeira linha, na página 15, o crescendo intrafísico, reciclante jejuno e bagagem veterana. Queria que você explicasse para a gente isso. Quando a pessoa começa no processo de reciclagem em si, ela começa sem saber nada, sem saber como é que é a técnica, sem saber no que aquilo vai dar. E ela começa a caminhar, começa a estudar, começa a debater, começa a participar de debates. Aí, quando ela adquire um conhecimento, um know-how, aí significa que ela já tem assim essa bagagem veterana. Então, todo conhecimento entra aqui nesse verbete também da depositologia. A questão do acúmulo de conhecimentos, né? Então, Já li. Oi? Eu já li essa citação do acúmulo de conhecimento da consciência. Isso. Então, aqui, olha, todo o nosso conhecimento, ele é armazenado, principalmente com relação a essas técnicas novas, a essas ideias novas que são trazidas pela Conscienciologia. Tá? Então, aí tem também, entre a questão da jejunice e do veterano, sim, a condição em que a pessoa tem a questão recuperação de cons, né? Tem a recuperação de cons, tem a técnica dos erros e dos acertos. Então, tem uma série de coisas que permeia esses dois extremos. Tá? Ok, obrigada. Muito bom. No quadro das especialidades da conscienciologia, a ressexologia aparece como subespecialidade da intrafisicologia, enquanto a paratecnologia é subespecialidade da extrafisicologia. A técnica da ressex não poderia ser classificada como paratécnica por envolver aspectos extrafísicos? Essa é uma pergunta para o professor Valdo. Eu vejo não, mas está na cara que não tem nada a ver com isso. A ressex é nossa aqui. Na dimensão, isso. A ressex, ela deve ser feita na dimensão intrafísica, enquanto nós estamos aqui na condição de consim.
Por isso que ela é constituída de recins e de ressexes. Professora Marta, como saber o meu público-alvo? Aí é com você mesma. Pois é. Nós vamos recorrer ao verbete do dicionário de argumentos, depositologia, e vamos ver aqui a questão da próprio inventário da pessoa. Está na última linha, autoquestionologia. Qual é o inventário da sua vida? Você fez isso? Quais foram as ações que você praticou? Com quais consciências você se envolveu? Então, a maioria dessas consciências podem sugerir para você o seu público-alvo interassistencial. Algumas pessoas se tornam assim, têm ligação com bancos, tem pessoas que têm ligação com policiais. Então, a profissão não tem nada a ver com PROEX, mas alguns casos, na sua vida pessoal, na hora que você fizer esse levantamento, vai ficar muito claro, mesmo distante das profissões, qual foi o público-alvo que predominou na sua vida. Professor, não seria o caso daquelas pessoas que o senhor fala que a consciência é atratora? Então, por exemplo, um tenepsista, ele tem uma certa condição de assistidos que vão para a TENEPS. Esse é um público-alvo dele, não é? Com certeza que vão. É uma das maneiras de definir aquelas pessoas que procuram aquela linha. Mas isso varia muito. Eu preciso de ver a personalidade da pessoa para ver do atrator. Entendeu? Quanto mais a pessoa cresce, principalmente em conhecimento, em pesquisa, maior é a base da clientela dela. O rapport aumenta. Então o público se estende. O rapport, né? Vai aumentando o rapport. É imenso. Então isso aí tem que ver com calma cada um. Professor, qual seria exatamente o motivo de aparelhos eletrônicos serem prejudiciais às energias? Isso teria relação com a energia imanente? Não, é porque os aparelhos, geralmente, eles têm as energias próprias. Além de ter eletromagnetismo, eletricidade, essas coisas todas, tem as energias que a pessoa que trabalha com ele, por exemplo, um computador, ele está cheio de energia da pessoa que trabalha com ele todo dia. Isso aí influi no problema. Outra coisa, o computador, ele tem lá o processo da memória, que é super sensível. Qualquer coisa, um problema, por exemplo, a televisão, vamos ver uma coisa mais grossa. A televisão é uma coisa grossa, muito diferente do computador. Se você chegar um imã na sua televisão, você torra a televisão na hora. Imã. Então, pensa bem. Tem pessoas que são mais imantadas do que qualquer imã daqueles que pegam um carro assim de uma vez. Tem gente que tem mais energia do que aquilo tudo. Isso tudo é eletromagnetismo. Então, pensa, a pessoa vai entender. Por que a água corrente é boa energeticamente e a água de fonte que tem motor elétrico ainda é positiva? Depende da água, essa que você está falando do motor elétrico, isso aí depende. Ela geralmente pode ser positiva se ela intrinsecamente é boa. Tem que examinar o processo mineral dela, a estrutura, os ingredientes que compõem essa água. Agora, a água tem que ser corrente. Uma água que para, ela fica podre, ela apodrece, ela dá a doença, é um perigo. Agora, o que não é bagulho energético? Você, por exemplo, não é. Me perdoa a resposta, mas tem que ser sintaxe psíquica, né? Não, olha a pergunta dele. O que não é bagulho energético? Então, eu estou falando, você, por exemplo, eu não considero que você seja. Pensa bem, é o nosso amigo lá. Pensa que você vai ver, a partir de você vai ver muita coisa que não é bagulho energético. Por exemplo, a sua amada, se é que você tem, não é bagulho energético. E por aí vai. Eu acho que não precisa falar mais nada a respeito dessa, né? Professor, em relação às gestações, se um homem faz doação de esperma e esse material é utilizado para a fecundação de uma mulher, a criança nascida terá laços, grupo carne direto com o doador, muitas vezes a criança sequer saberá quem foi o pai. Meu chapa, na vida as energias que comandam os encontros.
de modo que a energia sempre tem, porque ela baseia a energia consciencial na energia imanente. Então ela é onipresente, ela está em todo o cosmos, de modo que quem deu está preso ao processo de quem está usando, seja esperma, cuspe, até o cuspe do beijo, pode ser. Então vamos devagar com a dor, que os processos dos humores dos corpos são muito importantes. E é muito humor que a pessoa tem. Abra o olho com isso. E no caso de adoção, a relação grupo kármica é a mesma que ocorre com uma família biológica? Não, aí varia ao infinito. Precisa de ver qual é a consciencialidade da pessoa que está adotando a criança. Isso aí muda tudo. Qual a intenção dela? Às vezes é um casal, às vezes é uma mulher, às vezes até um homem isolado, que não tem ninguém. Aí varia, se de ver por quê. Tem gente que faz negócio com adoção. Tem aqueles que fazem negócio vendendo as crianças e tem aqueles que fazem negócio comprando crianças. De modo que se de ver o que você quer falar com adoção e estudar aquele caso em particular com todos os detalhes. Que tem muito boi na linha nessa história de adoção. Professor, a Ana aqui, na DAC, já poderia ver na definologia o último item, a explicação. Cada depósito armazena objetos ou realidades específicas. O que tu queres? Eu queria o último, a explicação, mas essas realidades específicas, o que seriam mais? São as realidades. Por exemplo, uma coisa é a pessoa ter uma metralhadora, né, daquelas de A15, não é isso? Outra coisa é a pessoa ter um quadro magnífico de uma mata pintada de alto valor. Entendi agora. São realidades específicas. Para que aquela metralhadora? Só serve para matar gente. Não se mata passarinho nenhum. E aquele quadro lindo que os passarinhos estão lá no galho, tudo pintado, lindo. E às vezes é um quadro de fotografia, tudo autêntico. Entendi. Igual, por exemplo, que tem lá, que eu vi os suricatas, que eu estava falando hoje, que apareceu nesse filme agora que lançaram aí, que é a aventura do pai, quer dizer, do Pi. Aventura do Pi, nem em português, mas o negócio é pai. Entende? É PI, aventura do PI. Entende? Lá tem essa parte lá que eles fizeram, de uma ilha que tem os suricatas, que é impressionante a imagem que aparece, as paisagens que eles fizeram. Você chegou a ver esse filme? Não é impressionante aquilo? E, no entanto, o negócio é negativo. O cara fala lá que de noite aquilo virava tudo ácido e matava todo mundo. Mas é uma ilha no Pacífico, eles inventaram essa história. Agora, como é que conseguiram fazer tanto suricato, hein? Suricato. Não é. Já é o segundo filme que ele faz. Ele é impressionante. Eu não vejo mais esses truques cinematográficos. Não gosto de filme nenhum. Mas esse aí eu abri a sessão e eu vi lá um negócio, peguei para eu ver. Pois é. E esse filme tá no cinema ainda, não está? Pois é. Eu peguei lá agora, quando nós fomos lá no shopping. No cinema estão mostrando em 3D. Marta. Lá na minha televisão já deu para ver o negócio com muita nitidez. Eu tenho uma televisão grandona. Oi. Eu sou pediatra, trabalho há 15 anos com internação domiciliar. Eu queria voltar àquela pergunta sobre o público-alvo, porque tem me chamado a atenção nos últimos anos, que trabalhando há 15 anos em internação domiciliar, nós temos cerca de 50, 60 pacientes nessa condição de internação, e eu sou a médica entre 7 que trata dos amiotróficos. Coincidentemente, não foi uma seleção minha, mas eu tenho hoje 7 pacientes com amiotrofia espinhal progressiva, que é uma doença, né, degenerativa, principalmente neurológica. Isso tem me chamado muita atenção. E eu tenho pensado muito nisso em relação a público-alvo. Porque no consultório eu já tenho percebido condições mais psíquicas, doenças mais emocionais do que físicas. Já é uma coisa que eu relaciono com a condição, talvez, de fazer uma TARES, de fazer um esclarecimento.
Mas no caso específico da amiotrofia, isso me deixa com uma pulga atrás da orelha. Eu queria saber se você tem como me ajudar, porque eu não consegui seguir além dessa pulga, dessa dúvida. O que está relacionado com esse público específico? Porque são pessoas e famílias de temperamentos completamente diferentes. Mas é uma doença rara, não é uma doença comum. Agora, é interessante você fazer uma pesquisa mais profunda com relação a esse assunto. Qualquer fala nossa pode ser uma especulação para você pesquisar com mais critérios, usar um critério mais sério de pesquisa. Agora, a questão da coluna, ela tem ligação realmente com as emoções. E quando você fala de uma doença que é rara, significa que esses pacientes são especiais. Sim. Então, é interessante aí a questão do uso do discernimento, da lógica, da racionalidade, para poder o mental soma prevalecer no processo interassistencial. Então, de acordo com o seu estudo, com o seu conhecimento, com as suas habilidades, qual será a melhor estratégia a ser usada para prestar assistência a essas consciências? Então, nós podemos ter várias especulações aqui, mas uma, vamos dizer, resposta mais assim precisa, isso deve partir das suas pesquisas. Um ponto de partida você tem, a questão das emoções. Que tipo de emoções são essas? São emoções primitivas? São emoções que, assim, variam? Então, é um campo bem interessante de estudo. O professor Damasio estuda sobre emoções, né? E eu não sei se você tem interesse em estudar, em ler alguma coisa. Sim, porque quando eu fico pensando em pesquisa, porque pesquisar a doença é muito simples. A gente, né, com esse tempo de trabalho, a gente acaba conhecendo mais a fundo a doença. Mas pesquisar o histórico, a história dessas famílias, dessas consciências que estão, né, com essa doença. Então, eu fiquei pensando em qual seria uma técnica para eu fazer melhor essa investigação. Talvez, se o professor tiver alguma sugestão também, porque está chamando muito atenção. Não dá para eu ignorar mais essa condição, né? Porque é rara. Nós temos vários pacientes, já são 15 anos de acompanhamento aí de internação domiciliar, e quase todos os casos caem para mim. O professor Pedro vai responder para você. Obrigada. Não, realmente é difícil saber a causa disso, né? Mas o que eu acho que vale a pena você aproveitar para escrever sobre isso, para tentar juntar as pontas do que essas famílias têm em comum. Você comentou que elas são diferentes, né? Os temperamentos e tal, mas você começa a colocar no papel o que aquele sintoma ele significa, apesar desse cenário diferente, você vai começar a chegar nesse denominador comum, e aí talvez você comece a ter parâmetros para ver isso em outros casos, porque essa é uma condição, vamos dizer assim, crítica, extrema, radical, que, vamos dizer assim, as coisas caminharam para isso. Mas, às vezes, se você conseguir saber essa raiz, você vai conseguir enxergar esse mesmo processo em dosagens diferentes, acontecendo em outras doenças, por exemplo, entende? Então, o que eu faria é isso, é você escrever e tentar ver o que talvez esteja por trás disso, o que causou isso. E levanta as hipóteses e vê se isso conflui. Começar a fazer uma análise, a princípio, básica mesmo, né? Das diferenças entre as famílias, como que elas reagem à doença, porque cada uma reage de uma forma diferente. Elas reagem, o que é o elemento comum, quem daquelas personalidades ali é a mais relacionada ao paciente? É a mãe, é o pai, é o irmão, é um tio Sim, isso a gente distante. observa. Exatamente, sempre tem alguém. E aí você começar a estudar essas personalidades, esses temperamentos, para ver a relação entre essas pessoas ali. Acho que isso vai te dar ideia, quando começar a colocar no papel, e ver a responsabilidade de publicar realmente, independente da conscienciologia, começar a chamar atenção para isso. Porque às vezes o seu papel é fazer simplesmente uma divulgação, e depois, quem sabe, uma análise mais profunda, evolutiva, consciencial. Porque, inclusive, eu comecei a pensar num mestrado sobre o adoecimento da família cuidadora. Isso, interessante. Porque é uma coisa que me chama muita atenção no trabalho de internação domiciliar. Como que a família, às vezes, fica mais doente do que o paciente. Exatamente.
Mas isso é de um modo geral na internação domiciliar. Agora, especificamente ali nessa doença, né, eu tenho que começar a aprofundar mais. Acho que vale a pena. E os amparadores vão te dar ideia, né, quando começar a colocar no papel. Obrigada. Professor Valdo, no seu verbete, aqui no A, o senhor pode falar sobre a diferença ali em argumentário, né, nesse item da evoluciologia, e desses depósitos, você colocou uma diferença? A vida evolutiva da consciência é uma construção de depósitos ininterruptos. Há depósitos íntimos ou intraconscienciais, os mais relevantes, perduradouros e paracerebralmente abstratos. Há depósitos externos ou extraconscienciais, os mais efêmeros, descartáveis e fisicamente concretos. O que é que você não entendeu disso? Estava tentando assim pensar, né, sobre essas diferenças, né, a questão de depósitos que são abstratos, escuta, né, outros. Pensa só num tipo de depósito. Você foi uma arquiteta que há muito tempo, há milhares de anos, ou não precisa ser milhares, mas vamos supor aí uns 15 séculos, 1 milênio e meio, você fez uma determinada construção, quando você era homem, lá no fim do mundo. Você está entendendo? Ficou o seu depósito. Você, então, vai fazer uma viagem internacional. Desce do avião, vai para o hotel, quando passa perto da construção que está lá. Ainda tem sementes que você plantou. O negócio está lá. São depósitos. Sua energia está lá. Aquilo vai te dar um impacto. Você não vai saber bem o que se passa. Alguma coisa te chama a atenção, você não está entendendo nada. Tudo é depósito. Depósito de quê? De energia. Foi feito um holopensene. Aquilo permanece esse tempo todo. Então pensa só num caso desse, uma hipótese dessa. Você vai entender o resto. Tudo então, tem depósito, tudo a gente fica acumulando, fazendo um acervo das energias nossas. Tudo que a gente faz é assim. Então, no caso ali dos paracerebralmente abstratos, digamos assim, é a formação de uma ideia e isso acaba sendo não, dá uma porção de atividade. Agora, vamos pensar outra coisa. Numa outra vida, essa só faz 12 séculos, você era uma mulher e arranjou um filho que você gostava demais dele. Uma loucura com aquele filho. Tratou do filho, viveu com o filho durante uma boa temporada, até que o filho, lá pelos 28, dessomou. Você sentiu demais aquilo, sofreu muito com aquilo. Então, uma maternagem vitimizada pela morte do filho, tal, ainda prematuro, né, uma morte prematura, etc. Aí você vem aqui para Foz, quando se depara assim com alguém e dá aquele impacto. As energias da sua maternagem de 1.200 anos começam a aparecer tudo naquele rapaz que apareceu aqui agora. Às vezes o rapaz hoje é até mais feio do que era naquela ocasião. Entendeu? Mas as energias estão ali. E aquilo bate com você, porque o negócio é de dentro de você. Olha o depósito. Então aí você já está vendo outra coisa, já não é um depósito físico, concreto, de uma obra arquitetônica ou qualquer coisa de construção, mas já é numa consciência. Como é que naquela consciência, eu estou falando aí, a consciência que está dentro daquele homem. Você colocou energia nele e participou das coisas dele há 1.200 anos e não esqueceu. Agora, o pior da história, e a relação daquele cara com você hoje? Por que afinidade? O amor à primeira vista da maternagem. Não é o amor à primeira vista, esse clássico de matrimônio, de casamento, de sexo, não. O amor à primeira vista é do incompreensível, da pessoa que não sabe por quê, a energia que está ali dentro. Agora, ó, isso tudo acontece nas melhores famílias. É depósito ou não é? Aí já é o depósito dentro da consciência. Já não é uma construção física. Estou te mostrando como é que são essas coisas, o que é que tem por aí afora.
Então, esse estudo de depósito é muito mais sério que a gente pensa. Eu só escrevi uma página e meia para dar ideia para a pessoa, porque vocês já viram alguém falando esse negócio de depósito, do jeito que eu estou falando aqui? É muito raro, não tem? O que você acha? Está começando a entender agora? Fico observando quais os depósitos que você está acumulando aí nessa vida. O que você está fazendo com isso? Nessa questão de doação de roupa ou doação de objeto que carrega a energia da pessoa. Isso é mais favorável? Não, o melhor é quando você doa os órgãos. Aí é que é mais forte ainda. Complicado, doação de órgãos. Isso faz parte do serviço. Mas a questão que eu digo de roupa, dessas coisas, é mais favorável ou mais desfavorável? Não, desde que o negócio seja positivo, né? Por exemplo, você pegar aí uma armadura do cara que matou 5 com aquela armadura, não é bom usar. Ou morreu. Estou te dando a dica, né? O que é que não é nada bom. Eu lembro de uma pessoa... Agora, ó, uma coisa muito séria. Aquele processo da turma dos biotérios aí que vive mexendo com animais e que faz transporte ou transplante de órgãos do bichinho para os outros. Fizeram até processo de transportar coração para o homem, essa coisa toda. Como é que fica isso? Nossa. Coração de porco, né? De porco, eles usaram os negócios. Como é que fica aquela relação daquele cara com o porco? Na próxima vida, aquilo é lógico, vai mexer com ele vai ter que mexer com as pocilgas, uma porcada, vai emporcalhar a vida dele. Alguma coisa vai ter que ter. Entendeu? Então, essa afinidade também a gente tem que levar isso em consideração. Agora, essa energia que o senhor falou, por exemplo, fica 1.200 anos naquela casinha. Essa energia, ela fica de eterno, professor? Ela vai diminuindo? Eu já vi coisa mais antiga do que 1.500 anos comigo. Parece que o Coliseu ainda tem... Outra coisa, eu ia dormir e começava a ver as coisas do passado, por causa do ambiente que estava próximo. Eu fiquei lá perto. Você fica no hotel, perto do lugar que você construiu um negócio, pronto, aquilo fica. Que vem tudo, o passado todo. O pior da história, a hora que você encontra pessoas que estão com a mesma ideia, consciência extrafísica, com a mesma ideia daquilo, da época. E você vai mexer com elas fora do corpo, elas estão atualizadíssimas, quer dizer, elas estão vivendo aquilo ainda. A vida não é fácil, por isso tem essas transmigrações. É muita gente emperrada no tempo, que não saiu das coisas. Mas a energia que fica Nós todos estamos envolvidos com esse povo. Ali a energia que fica, ela colabora para a fixação. É egrégora, é isso. É egrégora que faz o holopensene. Tudo que entra lá, ela exporta. Ela não quer saber de novidade nenhuma. Ela quer manter o status quo. É aquilo que está. Você está entendendo como é que é? Então, não pode mudar. A tendência da egrégora é isso. Ela mantém. Por isso que eu chamo isso de energia gravitante. Ali, no caso desse, é uma retroalimentação, né? A consciência se alimenta... Não, e outra coisa, se tem algum processo de turismo hoje que mexe com aquilo, então você já viu. Um dos negócios mais bravos que tem nisso é o chamado castelo. Cuidado com os castelos que você construiu nas suas vidas anteriores. A hora que você chegar lá, você vai ver como é que está. Masmorra, aqueles troços todos. Por isso que em castelo aparece tanto fantasma, esse povo todo. É gente que está ali. Porque esse povo que era os castelões, o povo que mexia com o castelo, os aristocratas, a turma de monarquia, da monarquia, eles tinham muito poder, né? Às vezes mandavam matar as pessoas, aquilo ficava caladinho. O negócio entra, daí a pouco fica aquele estado da egrégora, da energia gravitante daquela situação, pelo século afora, que ele vem vindo. O castelo feito de pedra, às vezes desse tamanho, cada uma, negócio firme, quanto a chuva, quanto o vento, nada derruba aquilo, o negócio vai ficando. Fica parado. Outra coisa, a maioria desses castelos tem porta secreta, passagem subterrânea. Pensa bem como é que não é. E tem coisa atual mantida ainda, por exemplo, o prédio do DOPS, né, em São Paulo, com os porões da ditadura. Imagina ali o que não deve ter, não? Pois é.
Porque as Isso é de outro dia, anteontem. Agora, ó, nós esperamos que você, que é a defensora do GRESEC, possa vir trazer outros flancos e aspectos do mesmo assunto. Você pode fazer aí pelo menos uns 50 verbetes. Nós contamos com você. E ela é boa porque ela fala, ela pergunta, ela participa. Vamos em frente, tá certo? Obrigada. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 32 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 22 online. Os recados são da Mara, sobre o curso dos druidas e celtas, e a Mê sobre o curso Bolsões Holopensênicos. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los, em nome da CIP, para o curso Druidas e Celtas. Esse curso falará da apresentação da cultura, parapsiquismos e lendas arturianas. É com o professor João Ricardo Schneider. Os temas principais: origem e histórico do povo celta, cultura celta e o papel dos druidas, parapsiquismo na cultura celta, Merlin e as lendas arturianas, influências célticas na cultura ocidental. O curso acontecerá no dia 5 de maio, na sede da CIP, no Discernimento. O horário é das 8h30 às 11h30 e das 15 às 18 horas. Informações pelo telefone 2102-1421, DDD 45, acip@cip, após as 15 horas. É um curso sem pré-requisito. Obrigada. Olá, venha participar do curso Bolsões Holopensênicos, que acontece aqui no CAEC no próximo final de semana, dias 12, 13 e 14 de abril. O curso começa na sexta à tarde, a partir das 14h30. Nesse curso serão apresentados vários temas, em específico 4 bolsões holopensênicos bastante patológicos. E professores que pesquisam essas áreas há muito tempo vão estar apresentando o resultado de suas pesquisas. Então, entre eles, o professor Marcelo da Luz, falando do bolsão da religião, o professor Maximiliano Reimann, falando do bolsão do poder, o professor Pedro Marcelino, falando do bolsão da arte, e eu vou estar falando do bolsão do belicismo. Claro que todos esses bolsões têm a ver também com o nosso grupo de assistência, né? Esse tema que foi levantado hoje na tertúlia. Então, a gente entender melhor o funcionamento desses bolsões ajuda a gente a se livrar dos últimos trafares que a gente ainda tem ligado com o tema e, ao mesmo tempo, nos fortifica para uma qualificação até para resgate extrafísicos que a gente sabe que nos espera, né? Então, maiores informações na recepção do CAEC, telefone 3525-2652. Obrigada e até lá. Para amanhã teremos o verbete Investimento Consciencial. A especialidade é Proexologia, de autoria do professor Fausto Camargo. Obrigado pela sua presença e até amanhã.